Vocês são católicos, catolicíssimos, né? Católicos praticantes de vivência católica, não é? Mas acontece alguma vez de um dos filhos meio que sinalizar que, rapaz, esse daí parece que está querendo pensar meio errado, ou agiu meio complicado, ou está meio diferente do que a gente imaginava. Vocês, quando percebem, já chegam, ou algum dos filhos pode chegar, você não está agindo certo, está errado, não é assim que a gente aprendeu. Sempre tem aquele que é um pouco mais revoltadinho, ou um pouco mais difícil. Como que vocês lidam com essas situações? Assim? Então, essa é uma pergunta bem típica, porque a gente tem vivido isso atualmente, né, amor? E é muito engraçado, porque além da gente corrigir, os próprios irmãos falam, olha, isso que você está fazendo não é legal. Isso não agrada a Deus. Aí ele fala, eu não ligo. Nossa. Aí eu falo... Você a fase, né? Rebeldia, né? Ele, assim, ele não tem a consciência ainda do que ele está falando. Isso. Então, isso é um ponto muito importante que a gente precisa se atentar com as crianças. O quanto de consciência ele tem do que ele está fazendo. Porque às vezes a criança está com raiva, é só falar da boca para fora. E aí eu espero o momento de raiva passar, eu converso com ele, eu mostro para ele, aí eu mostro o quanto Deus é maravilhoso. E aí, quando ele está bem calmo, ele vem, pede desculpa e fala, mamãe, a senhora tem razão. Fala, você viu? Mas não é fácil, tá? Não é. No momento de raiva, de rebeldia, é bem tenso. Mas eu acho que, logicamente, tem essa questão da liberdade, né? E também de ensinar o que é o belo, mas, ao mesmo tempo, a educação da vontade. Então, acho que colocar, conforme eles conseguem entender realmente o que é o bem, a relação com Deus, quantas dádivas eles têm por estar nessa família, por poder desfrutar dessas coisas boas, e que realmente Deus é um amigo e não é uma coisa só chata. E a gente procura colocar bastante essa questão, principalmente quando a gente está na missa, deles se relacionarem com Deus. Então fala assim, então não, meu filho ainda não consegue entender, prestar atenção, fica com o brinquedo o tempo inteiro. Cara, a gente, quase nenhum deles mais leva um brinquedo, só se é muito pequeno e tal. E a gente fala, né, nos momentos realmente mais importantes, obviamente na consagração, fala assim, conversa com Deus, fala com Deus, ele tá te ouvindo. E assim, por exemplo, o Martim, na gestação passada, ele acendeu uma vela claramente, né, lá na Brasil, e ele pediu gêmeos. E veio. Caraca. Foi. Foi muito impressionante. Ele vai acender outra vela? Bom, a partir do momento que o bebê nasce, eles começam a acender vela, né? Exato. Esse daí, as meninas, elas se ligaram na tática, e agora como elas têm mais peso no negócio. Verdade. São muitas acendendo velas. A gente tá comprando bastante vela. Bastante vela. Que da hora. Mas que lindo isso, né? Sim. Que lindo. Porque quando eu engravidei dos gêmeos, foi bem numa época que, tipo assim, tava voltando a pandemia. E aí a gente tinha entrado na igreja só para fazer uma oração. E aí ele pediu, eu quero acender uma vela. Aí eu falei, tá, tudo bem. Pra gente acender a vela, nós precisamos pedir pro padre abençoar. Vamos lá pedir pro padre abençoar. E aí eu cheguei pra ele e falei, filho, pede pro padre. Aí ele segurou a velinha dele e falou assim, padre, eu quero muito um irmão. Cara, aquilo partiu meu coração. Ai, aí eu falei, não, filha, pede pro padre abençoar sua vela, não seu pedido. olha que lindo. Aí o padre abençoou a vela dele, ele pegou, colocou nos pés de Nossa Senhora. Isso foi o quê? Em março, não foi? Acho que foi em março de 2021. Não, foi próximo da gravidez, acho que. Foi em março, com certeza absoluta. Acho que eu tenho foto disso. Aí, tudo bem, ele pegou, acendeu, ele rezou. No dia que eu descobri que eu tava grávida, que foi em julho, a única certeza que eu tinha que eu disse pro meu marido é um menino. Porque eu tenho certeza que Nossa Senhora escutou a oração do Martim. Sim. E ela não ia decepcioná-lo. Cara, e assim, tinha essa certeza muito forte no meu coração. Então, quando eu contei pra ele, filha, a mamãe tá grávida. Guto, ele saiu correndo pela minha casa umas
30 vezes. Caramba. De felicidade, porque eu pedi primeiro pra ele segredo. Sim. Eu fui contando uma notícia de cada vez. Aí eu virei e falei assim, aí quando ele voltou, depois de todo eufórico, eu virei e falei assim, Tim, são gêmeos. Nossa. Ele começou a gritar pela casa, meu desejo foi realizado, Nossa Senhora atendeu. Cara, foi a coisa mais linda Que do coisa mundo. maravilhosa, né, cara? Que lindo. Então, assim, foi muito bonito, sabe? De vê-lo pedindo, de poder ver que ele foi atendido. Então, isso é uma coisa que a gente procura muito mostrar para as crianças. Então, no carro, a gente sempre vai rezando o terço com eles fazem os pedidos. Durante o dia, eu vou conversando, contando histórias de coisas que eu já passei, o quanto Deus já intercedeu pela minha vida. Vou contando histórias de santos, ensinando para eles a devoção ao anjo da guarda, se acontecer alguma coisa em perigo, porque eles saibam rezar, né? Porque, assim, às vezes no perigo, você não vai ter o que fazer. Só Deus vai te salvar. É verdade. E isso vai brotando neles. Então, logicamente, por exemplo, uma coisa que eles fazem bastante é sempre que a gente passa por um cemitério, aí eles rezam pelas almas. Então, pode até estar ouvindo música, alguma coisa que eles gostam, mas sempre que a gente passa pelo cemitério, eles já param e fazem a oração deles e tal. E aí, outro dia eu estava até no táxi, né? Aí a Filomena começou, Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Ai meu Deus, o taxista tá pensando o quê, né? Mas ela foi lá e tudo, tipo, tava conversando comigo, parou a conversa e meteu bronca lá, Jesus, Maria e José. Não, e ela vai contando. Então ela conta quantas pessoas, quantos rezaram, cada um rezou, faz a conta e fica feliz. Hoje conseguimos salvar X almas. Que da hora, que Cara, maravilha. é muito fofo. E obviamente eles abençoam, né, os alimentos antes das refeições também, isso, cara, sem respeitos humanos nenhum, então pode estar em qualquer lugar, vai lá, abençoa os alimentos e também antes de dormir eles precisam rezar, obviamente. Então isso já faz parte realmente da rotina e do DNA deles. E é muito engraçado, né? Porque a gente já teve algumas babás que não eram católicas. E uma delas era até evangélica. Mas ela era católica, depois se tornou evangélica. E aí eles faziam a babá rezar. Reza Ave Maria aqui. Aí uma vez ela foi colocar uma das bebês pra dormir pra mim. E aí, eu tava com a babá ligada, né? Eu tava só escutando. E ela cantando, Mãezinha do... Aí a bebê, de novo. De novo, minha mãezinha. Ela canta, porque ela veio de uma base Não teve católica, jeito, né? Não é né? que ela tinha raiva. Então, cara, mas era muito bonito, sabe? De ver as crianças colocando. Eles colocam todo mundo pra rezar. Não tem tempo ruim, entendeu?